ser feito, então, um contrato definitivo, vai sair a partir do pré-contrato já registrado o seu relatório final, o seu anexo final ou o seu contrato final. Poderia ser um segundo registro, mas não, mas a averbação para ter a... Se for uma complementação daquele registro, sim. Ou um registro autônomo. Cédulas, por exemplo. Dependendo da cédula, a legislação traz alguns requisitos que são obrigatórios. Por exemplo, termo de destinação dos recursos. Algumas cédulas, isso é requisito obrigatório, mas acabou não constando o termo de destinação, porque a destinação ia ser realizada conforme estudo ou projeto. Então, se é um requisito da cédula, não vai ter acesso a registro, falta. Se não é um requisito, vai ser feito o registro. E aí o estudo vai ser anexado depois através de averbação. Mas algumas cédulas têm alguns anexos, embora se chame anexo, ele tem uma autonomia própria, que são as garantias. Até a lei fala na 10931, de cédula de crédito bancário, que fala que a garantia independe de registro da cédula e que a garantia vai ser averbada. Ou seja, como é que vai ser feita a averbação da garantia sem o registro? Impossível. Então se faz o registro, ela é autônoma. Se faz o registro do anexo. Veja que há a possibilidade de o anexo ser um registro ou averbação. Depende do negócio, depende da legislação. Porque aí é o que eu havia comentado aqui, de eficácia predeterminada dos atos. Ou seja, uma garantia, ela tem uma eficácia predeterminada na lei que fala que a garantia, ela, por si só, já constitui o direito real de garantia. Então, o documento anexado, ele pode ser ou objeto de um registro ou de averbação, dependendo do caso, mas aqui ele explica o quê? Que ele só vai ser feito um registro único quando já houver essa menção e for apresentado junto, porque ele pode ser apresentado posteriormente. Em títulos de crédito, muitas vezes a suplementação de garantia ou suplementação de crédito vem depois, vem na execução do contrato. Então, nem tem a possibilidade de vir junto. Tem ali a previsão já de que pode haver suplementação ou de que as garantias serão conforme anexo. E aí não foi feito só um, foi formalizado só uma. Mas o importante é que vocês saibam que o documento anexado é isso, né? Ou o anexo. A questão pode trazer o seguinte: o anexo ao documento poderá ser registrado. Vamos ver se... aqui, ó, não. É que na 6.015, ele fala que não poderá ser anexado objeto. Ou seja, digamos que seja feita uma notificação para a entrega de um imóvel. Ou seja, a pessoa alugou um imóvel, né? Estourou o prazo ali, vai devolver o imóvel. Então, vou notificar o proprietário porque ele não me atende, não quer vir aqui receber o imóvel, vou notificar ele para vir... Então, rescindiu o contrato, que já estourou, digamos, um contrato com prazo fixo, e eu quero devolver o imóvel, então notifica ele. Notificou o proprietário. Eu não posso anexar nessa notificação, que vai ter o prévio registro, as chaves do imóvel. Estou te notificando e entregando as chaves. Não pode. Então, isso é um objeto, né, ou um anexo. Se a questão se trouxer, podem ser anexados ao título de documentos. Aí vai ter lá, relatórios, gráficos, ou o documento expressamente consignado na parte integrante do registro. Beleza. Pode ser anexado as chaves em uma notificação para devolução do imóvel alocado. Não. Então, quando falar em anexo, se a questão é só anexo, lembre-se de que o anexo ele pode ser um documento, né? Se não for documento, ou seja, objeto, não. O documento ele é um objeto, não deixa de ser um objeto, né? O documento é um objeto. A dúvida aqui, e aí seria mais questão de segunda fase, é CD, contendo informações. Como não tem a previsão aqui de registro digital, se há a previsão de registro digital, aí poderia ser adotado um procedimento
de extrair, né, as informações para então ser feito o registro. Porque ele pode vir por e-mail, por CD, e a partir dali extrair os dados e fazer o registro. Mas aqui, como não tem a possibilidade de registro do livro de registro ser em meio digital, não tem como juntar os dados que estão ali no CD. O que deveria ser feito? Então, a materialização daquele documento através do tabelionato de notas, e através do ato tabelião, e aí sim esse documento então materializado ser registrado ou averbado no títulos e documentos. Então não inviabiliza ao todo o registro do conteúdo que tem no CD, mas não é possível anexar o CD. Artigo 609, né? Eventual aditivo, ratificação ou retificação relacionada a documentos já registrados serão averbados. E aí é a expressa previsão da 10.931 que eu falei para vocês, né? Que é o seguinte: a validade e eficácia da cédula de crédito bancário não dependem de registro. Ou seja, a cédula ela vai ter validade e eficácia sem registro. Mas as garantias reais, ou seja, aquele penhor cedular, aquela cessão fiduciária, alienação fiduciária, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou averbações previstos na legislação aplicável. Ou seja, não tem como averbar uma garantia se a cédula não estiver registrada. Mas isso não inviabiliza de que ela tenha eficácia. Até porque são contratos acessórios. Eventualmente, até um contrato autônomo, quando a cédula de crédito... É que esses contratos, eu acho dificilmente cair em primeira fase uma questão que envolva esses tipos de contratos, porque poderia haver, por exemplo, um contrato de abertura de crédito instrumentalizado numa cédula. Então, o enunciado ele vai exigir um detalhamento para que o candidato possa responder, porque se vier só a abertura de crédito, a garantia de abertura de crédito será registrada, averbada, prescinde, não prescinde de registro do seu instrumento. Geralmente, o enunciado vai ter que trazer mais elementos para vocês. Geralmente, em primeira fase, vai cair isso aqui, ó. A validade e eficácia da cédula, pode até omitir isso aqui. A validade e eficácia da cédula da Lei 10.931 não depende de registro. Ou vai trazer só o seguinte: as garantias do artigo 42 da lei número tal ficam sujeitos para valer contra terceiros aos registros ou averbações. Vai trazer a cópia da lei. Ou então vai ser aquele enunciado elaborado, né, bem detalhado, para trazer. E isso foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os enunciados eram bem trabalhados, alguns, né? Alguns. 610. A averbação, né, poderá seguir o procedimento adotado para o registro. Lembram que eu falei para vocês? Acho que tem a imagem aqui, ó. Então, digamos que esse aqui seja o verdinho, é o registro, né, inicial. E aí nós temos aqui uma averbação. Em vez de eu anotar, em vez de eu averbar ela aqui no canto, o que eu vou fazer? Vou fazer um novo registro e vou fazer uma remissão nela. Elas estão ligadas. Aí vem uma nova averbação, faço a mesma coisa. Faço um registro novo e faço aqui a remissão no registro anterior. E isso aqui, para todos os efeitos, é uma averbação. Então, como eu disse, né, vai ser a sistemática do RCPJ, a gente tinha visto antes. Isso, eu acho que essas facilidades ou essas previsões acabam dificultando ou confundindo as atividades de títulos de documentos de pessoas jurídicas. E tanto que algumas pessoas até podem dizer: não, mas por que é a mesma? Não é a mesma coisa, não é o mesmo livro, mesmo cartório, sempre são juntos. E, na verdade, não. Eles têm os mesmos, às vezes, né, os mesmos procedimentos, como esse aqui, mesmo procedimento. E, na prática, tirando a questão de se o documento é original ou se é cópia, é a mesma coisa.